Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa aí a falar um pouquinho sobre citologia, tá lá no SME capítulo 5 de vocês, tá bom? O nosso assunto aqui inicial é falar um pouquinho sobre os revestimentos celulares, né? Basicamente a gente vai discutir a composição da membrana plasmática, né? Então aquele efeito bicamada fosfolipídica, o famoso mosaico fluido, tá? Que vocês aprenderam um pouquinho lá atrás e a gente retoma agora. Tudo bem? Para começar a falar um pouquinho sobre célula, eu coloquei aqui então relembrar alguns pontos que faz de grande importância para a gente. Primeiro, lembrar que a célula é a unidade básica de quaisquer seres vivos. Lembra lá que todo ser vivo necessariamente ele tem que ser composto por células, ok? Então isso, lógico, tira ali para a gente a ideia dos vírus, né? Classificando como ser vivo. Então, uma vez que os organismos eles apresentam ou são constituídos por célula, ele já tem metabolismo próprio, ele tem a capacidade de se replicar, de se reproduzir, de ter variação gênica, enfim, você tem uma série de modificações que somente os organismos, os indivíduos, as espécies constituídas por células apresentam, tá? Realizam trabalho para sobrevivência, né? Então, toda célula realiza trabalho para que se mantenha ativa e viva e postergue aí a sua hereditariedade. Yuri, que trabalho seria esse? O metabolismo, certo? Então toda célula, todo organismo constituído por célula, ele vai ter metabolismo. E esse metabolismo está relacionado, tá galera? A questão da atividade ali da mitocôndria na produção de energia, da atividade dos organoides, né? Que a gente chama ali das organelas, né? Das estruturas internas, beleza? Então para que tudo entre em homeostase. Elas apresentam diferentes estruturas morfofisiológicas. O que quer dizer isso? Eu tenho inúmeros tipos de célula, tanto na sua composição, né, morfologicamente falando, então eu tenho células mais alongadas, né, como as células das fibras musculares, eu tenho células anucleadas, como as hemácias, né, eu tenho células estreladas, como os neurônios. Então, pensando na morfologia, na estrutura delas, né, existem N características. E, logo, a fisiologia delas também tende a ser diferente a partir dessa morfologia diferente uma de outra, tá? Então, no nosso encontro de hoje é falar um pouquinho sobre a membrana e a parede, tá? Então, a membrana celular, olha lá, perdão. Todos os organismos vivos constituídos por célula, tá? Todas as células possuem membrana. Alguns organismos apresentam a sua constituição celular com um revestimento extra que a gente denomina de parede celular, beleza? Então, a membrana celular, ela é comum a todas as células, e a gente vai falar sobre a composição dela aqui. E a parede celular, ela está presente apenas em algumas espécies, que ela vai dar ali uma maior sustentação e proteção, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a composição da membrana. Então, aqui eu tenho uma imagenzinha para que vocês vejam, ó. Perdão. A composição da membrana plasmática, tá? Então, é uma animação aí, você vê a bicamada fosfolipídica aí. A gente trabalhou lipídios aí nos capítulos anteriores, né? No capítulo anterior, na realidade, capítulo 2, falamos um pouquinho sobre os lipídios e o fosfolipídio era um lipídio complexo, né? Onde eu tinha ali o mineral fósforo associado a duas cadeias de ácidos graxos, uma saturada, outra com uma insaturação. Então a bicamada fosfolipídica permite com que eu tenha essa insaturação do ácido graxo, que ela tenha uma maior fluidez, tá? Associada a essa bicamada, eu tenho proteínas, e essas proteínas, lembra que a gente comentou no nosso encontro lá, que a gente ia ver mais à frente um pouquinho das especificações de cada uma delas. Aqui no caso vocês conseguem visualizar nessa proteína roxinha aí, tá? É uma proteína de comunicação, uma proteína de seleção de substâncias, uma proteína que fica ali entre a bicamada, permitindo com que as substâncias passem do meio intra e extracelular. Eu tenho proteínas ancoradas também, que dão maior sustentação a esse revestimento, tá? E eu tenho colesteróis e carboidratos, açúcares também presentes. Por isso, esse quantitativo enorme de componentes orgânicos e inorgânicos como fósforo, né, na composição da membrana, isso traz pra gente a ideia, o que vocês aprenderam há um tempinho atrás, do modelo mosaico fluido, tá? Então isso é um mosaico, ó, vários pedacinhos associados uns aos outros, dando essa característica aí, né, de um revestimento celular. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, as principais funções da membrana, né? Então qual é a função da membrana plasmática? Selecionar, regular, por isso que colocamos aí como a permeabilidade seletiva.
ela seleciona o que entra e sai de dentro da célula, tá? Para que a célula, por exemplo, ela não se torne hipertônica, para que não tenha muitos sais ou muita água, né, no meio intracelular, e isso acaba comprometendo o seu metabolismo, tá? Ela delimita esse meio extra-intracelular justamente para que mantenha as atividades em homeostase, tá? Ela permite com que a célula consiga se aderir. Lembra que a gente trabalhou em água aí um pouquinho atrás, falando sobre os efeitos de adesão, coesão? Pois bem, na membrana celular eu tenho glicocálices. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, especificar cada um desses componentes. Mas na membrana plasmática eu tenho os glicocálices, que são açúcares, oligosacarídeos que tem no revestimento, que permite que uma célula faça adesão à outra. Lembra lá, quando você está passando por um processo de mitose, suas células estão se replicando, dividindo, uma vira duas, duas, quatro, quatro, oito, e equacionalmente falando, chega um dado momento em que essas células elas encostam uma na outra. Imagina que você levou um corte no braço e as células estão se replicando para poder fechar esse ferimento, certo? Quando a célula está lá mutando, multiplicando uma com a outra, até chegar, encostou uma célula com a outra, quer dizer, fechou aquele ferimento, aquela lesão, elas recebem um sinal químico para parar de fazer mitose. Quem reconhece, quem faz essa prega, quem cola uma célula na outra para conformar o nosso tecido, tá? É um açúcar, tá? Que a gente denomina de glicocálice. Então também tem essa função a membrana celular. E aí eu tenho as espécies, né, que eu falei que algumas apresentam parede, né? Como destacado em vermelho aqui, assim como estava no slide anterior, eu tenho ali as bactérias, os fungos, tá? E algumas, todas as plantas, né, e algumas algas, que apresentam parede celular. Nas bactérias, a parede celular ela é constituída de peptídeo-glicano. O que é o peptídeo-glicano, Yuri? A gente vai falar dele lá na frente, lá em proteínas. Mas dando um feed aqui rapidinho, peptídeo-glicano é quando eu tenho açúcares e aminoácidos juntos, certo? Lembra do processo de polimerização? Lembra quando a gente falou lá que uma glicose junta a outra, junta a outra, junta a outra e vai formando um polímero? Imagine uma glicose juntando com um aminoácido. Olha que louco, isso pode acontecer, Yuri? Pode. Se eu pego uma glicose e vou unindo com os aminoácidos, eu vou criando uma carapaça, uma casca. Essa casca a gente chama de parede celular das bactérias. É essa parede peptídeo-glicano em bactérias, tá? De peptídeo, aminoácido, glicano, glicose, que permite que as bactérias tenham uma grande resistência à ação de antibióticos. É o que a gente classifica essas bactérias em gram-positivas, gram-negativas, de acordo com a sua resistência a determinados medicamentos, né? Nos fungos, a parede celular que compõe esses fungos é uma parede quitinosa, tá? A parede de quitina. A gente falou de quitina lá na aulinha de polissacarídeos, tá? A quitina é um complexo de açúcares, tá? Que vão trabalhar com a formação da parede celular de fungos e também como o exoesqueleto de insetos, né? De artrópodes, de uma forma geral, beleza? E no caso das plantas, essa parede delas é composta por celulose, né? Isso também a gente comentou lá na aulinha de carboidratos. Então, a parede celular dos vegetais, ela vai dar ali também para ele uma maior resistência, principalmente as plantas que vivem aí constantemente expostas ao meio, chuva ácida e vários outros. Beleza? Bom, colocamos aqui então, eu coloquei uma imagenzinha para vocês verem a composição dessa parede de peptídeo-glicano, só para ter uma noção. Então, isso aí é uma bactéria, onde você consegue perceber a sua parede aí mais espessa sobre essa bactéria ali, que está ali falando sobre gram-positiva, né? Essa paredezinha de açúcares, beleza? Quando eu vou falar de uma bactéria gram-negativa, que é as superbactérias, né? Aquelas bactérias mais resistentes à ação de antibióticos, as gram-negativas elas apresentam, além da parede de açúcar, uma camada extra de gordura, que é essa da imagem abaixo que você está vendo. Então, Yuri, bactérias gram-negativas, ou as superbactérias que você está montando aí pra gente, elas apresentam a membrana plasmática, como toda célula tem, uma camada de açúcar, que seria esse peptídeo-glicano, e outra camada de membrana celular, bicamada, fosfolipídica. Percebe aí o sanduíche que é formado na gram-negativa? Essas bactérias gram-negativas são as mais difíceis da gente conseguir tratar com antibióticos. Elas são mais resistentes à ação de antibióticos. Isso acontece por conta da camada extra de gordura, que vocês observam aí na imagem abaixo.
beleza? A de cima tem uma parede mais grossa aí, amarelinha, que vocês estão vendo aí, laranjada, né? Uma camada grossa de açúcar que tem uma fácil adesão a quaisquer drogas, a quaisquer medicamentos. Então, bactérias gram-positivas são mais tranquilas de serem tratadas. Mas isso aí, esses pormenores, tá? Com relação a bactérias, a gente vai ver lá no segundo ano mais detalhado, tá bom? Mas aqui já dou um gostinho para que vocês possam compreender a questão bioquímica da coisa. Bom, as proteínas que ficam entre essa bicamada, elas vão trabalhar ali, como eu expliquei, um processo de seleção de substâncias. Vão selecionar o que entra e o que sai. Por isso que a gente comenta e a gente fala que a membrana plasmática ela é semipermeável, tá? Eu preciso dessas proteínas para fazer a seleção de solutos, de sais minerais, de açúcares, de aminoácidos, de colesteróis que precisam às vezes adentrar a célula, né? Água, a gente acabou de falar sobre água, né? Então, Yuri, como é que a água passa para o meio intracelular? Pensando aí, olha que coisa. Se a gente olhar na imagem, a bicamada fosfolipídica, eu tenho uma região ali que é de lipídio, é gordura. Lipídio, ele é hidrofóbico. Como é que a água vai passar para dentro da célula, lá para o citoplasma, se essa camadinha ela é hidrofóbica? Aí é que tá. Eu preciso das proteínas que ficam ali entre essa bicamada para fazer esse processo de seleção. É o que a gente vai explicar no próximo encontro sobre o efeito osmose, regulação das taxas hídricas de mecanismo de transporte entre a membrana celular, efeito osmose. Então aí eu coloquei para vocês bonitinho a ação dessas proteínas no revestimento celular. O glicocálice, como a gente tinha comentado, é o açúcar, né, que vai trabalhar ali associado a essas proteínas, fazendo o mecanismo de adesão e cola, né, quando tem uma célula fazendo um mecanismo mitótico, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido, tá, esse nosso encontrozinho, bem ligeiro, uma abordagem bem rápida sobre a composição da membrana plasmática como um todo. Os detalhes dos processos de transporte, dessas proteínas da membrana, a gente vai ver ao longo dos nossos próximos encontros, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Tem uma atividade aí para que vocês possam fazer e já dar uma aquecida com um pouquinho da temática que a gente discutiu hoje, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau!